Esta conferência será gravada agora. Bom, boa tarde, colegas. Boa tarde, Deusdede. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, Beatriz, Abreu, Tatiane, Anderson. E a nossa convidada de hoje, uma boa tarde especial para a Romilda. E a Bia também, que é ali a nossa auxiliar da ANI. Gente, sejam muito bem-vindos nesse nosso retorno das nossas atividades para debater as questões da pessoa com deficiência. Eu queria que cada um se apresentasse, até para a Romilda conhecer. Vamos começar pelo Deusdede. Ok. Boa tarde a todos. Que esse 2021 seja tão brilhante quanto foi o 2020, que a gente possa ter novas conquistas, realizar novas vontades, novos desejos, novos sonhos, que as nossas vitórias sejam sempre com foco no bem comum e nunca no bem pessoal, porque se eu faço para o bem comum, eu já recebo, né? Eu sou Deusdede, para Romilda conhecer, sou professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, trabalho com pessoas com deficiência visual no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, na 612 Sul, e tenho uma deficiência física, tá? Porém, a vida continua, e eu sempre digo que difícil é não viver, né? Então, a gente tem aí essa caminhada pela frente. Estamos juntos aqui nesse trabalho, nesse grupo de conscientização, de lutas e de conquistas por aquilo que a gente quer para melhorar a vida de todos. Então, estou à disposição. Obrigado, Deusdede. Obrigada. Cida. Eu sou a Cidinha, né? Maria Aparecida. Eu sou pedagoga, trabalhei em secretaria agente educacional 2. Agora, atualmente, estou aposentada por problemas de coluna, né, da minha deficiência. E eu acho que eu já falei com você, Romilda, aqui em Maringá. Você é daqui, lembra, né? Uhum. Nós já nos encontramos, sim. Lá na cidade, na UEM, né? Uhum. Estamos aqui na luta, acompanhando aí o grupo, tentando cada dia aprender coisas novas. E estamos aí. Obrigado, Cida. Boa tarde, Clélia. Seja bem-vinda. É Clélia mesmo? Deixa eu botar o óculos. Anderson, por favor, se apresente. O Anderson não consegue. Anderson, está ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá bom então. Você é de Maringá, né? Isso, de Maringá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eni, se apresente, por favor, para a professora Romilda. Então, é eu? Sim. Eu sou a Eni Abreu, daqui de Maringá também, deficiente visual há 6 anos, e estou aí no caminho, né, aprendendo a ser cega e, ao mesmo tempo, aprendendo a conviver e a entender a pessoa com deficiência no modo geral. Estou aqui à disposição e para participar aí dessa live maravilhosa que retomou, que estava fazendo falta para a gente. Obrigada, Eni. Quem entrou agora? Mariane. Seja bem-vinda, Mariane. Agora, com a palavra, eu gostaria que a nossa convidada se apresentasse, a Romilda, professora Romilda, ela é da Secretaria de Educação do Paraná. Então, com a palavra, Romilda, por favor. Obrigada, João. Bom, eu acho que aqui eu já conheço algumas pessoas, né? A Cidinha, como falou, a gente já trabalhou junto. Quer dizer, já tivemos um encontro juntos lá na UEM. Eu vim de Maringá já faz 4 anos. Eu já estou adiantando as coisas. Eu vim de Maringá faz 4 anos e em Maringá eu trabalhei, né, algum tempo
com a questão do tema da pessoa com deficiência e também com a junção, né, do mercado de trabalho de pessoa com deficiência, até porque trabalhei numa entidade que era o CVI, Centro de Vida Independente. E aí a gente fazia todo um trabalho de orientação, conscientização, tanto para as pessoas com deficiência como para as pessoas sem ter, né, deficiência. Então, é um tema que me diz respeito, porque eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma deficiência física, né, eu tenho sequelas de pólio, então, eu já sei ser deficiente. Você está aprendendo, eu aprendi desde sempre, né? Eu aprendi desde criança. E eu acho que essa experiência ela é importante, porque eu não sei não ser deficiente, né? Apesar de ter sido já não deficiente na infância, bem na infância, hoje eu sou uma pessoa com deficiência, e isso me define, né? Em termos de identidade, em termos de estrutura psíquica. Então, não tem como não me ver como uma pessoa com deficiência, não me considerar e não, né? Enfim, toda essa questão. E aí a gente começa a discutir o nosso assunto exatamente por isso, né? Eu acho que por essa questão. Quando a gente fala da deficiência e do mercado de trabalho, a gente fala de duas coisas que estão intrinsecamente relacionadas, né? Eu penso. Porque se você é uma pessoa com deficiência, não tem como deixar a sua deficiência em casa para ir trabalhar, né? Então, eu tenho que me enxergar, eu tenho que me ver, eu tenho que me analisar, eu tenho que me conhecer como tal. E eu tenho que saber quais são as minhas potencialidades e meus pontos fracos. Como todo trabalhador que faz parte do mercado de trabalho, ou que fará parte do mercado de trabalho. Então, nesse quesito, eu acho que a gente não se distingue de nenhuma outra pessoa. Então, eu acho que por aí a gente começa, de um certo modo, a quebrar alguns paradigmas, né? Porque eu acho que é esse o assunto, eu acho que é essa a questão. Precisamos começar a quebrar alguns paradigmas, né? E nós, pessoas com deficiência, que temos, né? De repente, uma experiência e uma vivência, temos condições de orientar e de ajudar as pessoas a entenderem que aquela percepção que a gente tem da realidade ou da vida, e que não é culpa delas, né? Porque a gente culturalmente aprendeu isso, pode ser desconstruída, né? Ou seja, associar a deficiência com improdutividade, associar a deficiência com invalidez, associar a deficiência com uma pessoa incapaz, foi, ao longo da história, algo que aconteceu. Mas não necessita, não precisa e não pode continuar acontecendo, né? E quem é que tem responsabilidade para quebrar isso? Nós, né? Então, é por isso que a gente precisa começar a ter uma postura, a ter uma fala, a ter um discurso de que também não temos que ficar, né, de repente batendo uma tecla, né, que a gente precisa o tempo todo de alguns benefícios, algumas coisas. Não estou dizendo que a gente não precise, mas a gente precisa começar a perceber que a capacitação, que o desenvolvimento profissional é uma exigência para a gente ter hoje uma inserção no mercado de trabalho, seja a pessoa com deficiência, seja a pessoa sem deficiência, né? Então, eu acho que a gente precisa ter claro isso. Eu acho que o Deus Deste, como ele também é professor, deve concordar comigo que estar numa sala de aula e discutir algumas questões relacionadas ao mercado de trabalho, as questões teóricas, as questões práticas, não é fácil para ninguém, né? Mas é o caminho para a gente poder pensar num mundo melhor, ou numa questão melhor, ou numa realidade mais transformadora, porque senão a gente não consegue, né? Então, assim, eu acho que é por isso que, quando o João falou, vamos discutir, eu falei, João, eu não tenho nada, estou de férias. Eu falei, mas tá bom, vamos ver algumas questões, porque quer queira, quer não, é um papo, e a gente depois pode aprofundar, pode desenvolver alguns temas que são de interesses nossos, né?
Só para vocês, só para o Deusete e a Eni, eu sou formada em psicologia pela UEL, né? Há 25 anos já sou velha e sou formada também em filosofia, né? E dou aula. Eu trabalho como professora de filosofia e como professora de psicologia. E por que eu estou falando isso? Porque trabalhei já como psicóloga organizacional. Atualmente eu não estou atuando como psicóloga, mas já cliniquei. Pretendo voltar a clinicar. Mas eu digo isso porque a questão da educação é uma questão chave. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, que há 2 pilares centrais na sociedade. Claro que existe o terceiro, que é a saúde, né? Hoje a gente está vendo isso, né? Só que a questão da qualificação profissional ou do mercado de trabalho, mais a questão da pessoa com deficiência, ela está literalmente ligada à educação, né? À formação. Então, se eu não tenho uma formação, consequentemente, eu não vou ter uma chance maior, né, de me inserir no mercado de trabalho, ou vou ter poucas possibilidades de inserção, de fato, no mercado de trabalho. E se eu não estou no mercado de trabalho, se eu não tenho uma renda, como é que eu tenho dignidade? Como é que a gente tem uma vida, né, digna? Então, eu não vejo nenhuma outra possibilidade. Então, as duas questões, educação e trabalho, elas são pilares, né, para a construção de uma sociedade mais igualitária. E é onde a pessoa com deficiência já tem aí, né, um grande obstáculo, né, a educação e o trabalho. Chegar, né, até a escola e chegar e depois sair, né, da escola, ter uma formação adequada e depois, né, se inserir no mercado de trabalho. Então, essa relação, essa coisa que parece circular, né, não está no mercado de trabalho porque não tem uma boa formação, não tem uma boa formação porque, né, a gente vai ter que quebrar isso, né, junto com sistemas, né, políticas públicas, conscientização, discussão. A gente precisa, né, mais do que nunca, intervir nessa realidade de uma forma mais efetiva, porque não é que a gente não esteja fazendo nada, né? Muita coisa mudou desde os 25 anos que eu me formei, né? Muita coisa foi alterada, as realidades já são outras. Mas se a gente pensa hoje, né? Acho que o João ou o Deus tem mais, na lei de cotas, que já tem 29 anos, né? 28, 29 anos, ela mudou a realidade do brasileiro efetivamente, né, da pessoa com deficiência? Ela alterou bastante coisa, ela nos garante algumas coisas, mas a lei não muda comportamento humano somente por ela, né? O comportamento, a atitude muda quando muda a cultura, né? Quando muda conceitos, quando muda o paradigma. Então, não adianta a gente ter leis, né? Se a gente não mudar a cultura, se a gente não mudar o paradigma. E aí é nesse sentido que eu falo sempre que a educação é primordial, né? Que a base de toda a transformação passa necessariamente por essa questão, né? Por essa conscientização, por esse aprendizado. Então, quando ele fala, estou aprendendo a ser cega, né? Estou aprendendo a ser uma deficiente visual, ela de fato está num processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, porque até então ela não sabia, né? Até então, até alguns anos atrás, essa era uma coisa que ela sequer, né, tinha como fonte ou como horizonte em termos de conhecimento. Como é que a gente vai cobrar do outro, da outra pessoa, se de repente ela não tem ninguém, né? Se ela não tem nenhuma referência? Então, como é que eu posso chegar na empresa, como é que eu posso chegar nas pessoas e cobrar delas se ela também não sabe dessa realidade, né? Então, aí somos nós que temos que, de um certo modo, fazer um pouco esse movimento, né? De uma maneira consciente, de uma maneira inteligente, de uma maneira assertiva
e não agressiva, e não, né, como a gente às vezes vê. Então, João, é mais ou menos por aí, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Deixa eu falar um pouquinho de quando a gente se conhece. Vamos deixar as perguntas mais para o final. Aí os colegas fazem um apanhado geral. Bom, quero dar uma boa tarde aqui para a doutora Ana Cláudia Barbosa, que ela entrou agora, mas ela disse que não está podendo acessar a câmera. Mas ela é dentista aqui em Brasília e tem um trabalho especial, um trabalho muito forte na área da odontologia com as pessoas com deficiência. Então, eu a convidei para cá. Bom, eu conheci a professora Romilda numa roda de debates, numa roda online de debates, sobre assédio moral no trabalho. E, enfim, disso veio... Isso tem pouco tempo, foi agora no final do ano. E ela trouxe um assunto interessante lá naquela conversa, que foi a questão do assédio moral em relação à pessoa com deficiência. Que todos nós, tinha professores ali da Universidade Federal do Amazonas, tinha servidores do Senado, que nem eu, outros servidores do Senado. Enfim, era uma mesa, tinha um juiz, doutor Arthur Napoleão, lá de Pernambuco, que também trabalha com essa questão de assédio moral no trabalho. Mas quando ela falou isso, do assédio moral com relação à pessoa com deficiência, nos causou um certo espanto, essa é a palavra, né? Porque a gente não tinha pensado nisso. Para mim, naquele momento, foi novo. Você queria falar um pouquinho sobre isso, Romilda? Na verdade, esse é um tema, né, que a gente estava discutindo, e aí uma amiga, por intermédio dessa amiga, ela me apresentou o João, e aí o tema que estava sendo discutido é a questão do assédio moral, né? E o assédio moral, ele existe, e é um tema complexo, é um tema delicado, sensível, muito sensível, né? E ele acontece a partir de relações hierárquicas, de relações organizadas, estruturalmente emocionais, né, no sentido de o outro está ferindo, e de humilhações, pequenas, no dia a dia. Aí a gente começou a falar, imagina, então, a pessoa com deficiência, né? Esse é um trabalho que não tem, a gente ainda não tem nada voltado para a pessoa, assédio moral e pessoa com deficiência. Então, foi um tema que eu acabei, né, falando, bom, eu quero discutir um pouco sobre isso, e seria aí um campo de pesquisa, né? E a gente começou a discutir, eu comecei a participar com o João e os outros, né? Os outros indivíduos que o João já citou, né? Muito interessante, inclusive o Dr. Arthur um juiz, né? Que eu fiz um curso com ele sobre um tema bastante interessante, sobre a questão dos conflitos. E aí a gente começou a pensar que esse é um tema que precisa ser abordado também com o grupo, né, da pessoa com deficiência. Mas aí o ano passado, 2020, foi aquele ano que a gente mal conseguiu fazer algumas coisas, né? E aí no final do ano as coisas começaram a ficar bastante corrida e eu acabei não entrando com o projeto ou com a ideia de discutir isso numa pós-graduação, no mestrado ou no doutorado. A ideia é discutir isso no doutorado, como um campo de pesquisa. Mas aí o João está perguntando e está se referindo a isso exatamente por quê? Porque quando a gente chega num ambiente de trabalho, né, todo mundo aqui já ouviu falar sobre bullying, todo mundo aqui já ouviu falar sobre chacotas, né? Aquela, mas... E o assédio, é claro que não posso dizer, o assédio é a mesma coisa, não, o assédio é pior, né? O assédio, ele precisa ser, ele é algo que acontece no dia a dia, diariamente, e que, de um certo modo, vai afetando a vida e a capacidade produtiva, cognitiva, emocional da pessoa, né? E é difícil a gente
demonstrar isso judicialmente, apesar de que hoje existe já as leis, existe já os recursos para isso, e que a gente precisa também, né, da credibilidade, né, do judiciário, enfim, de algumas pessoas, porque assim, algumas pessoas dizem que é mimimi, algumas pessoas, então, mas não é. Ele já está, né, como uma categoria de doença, de problema, e aí eu disse que o assédio moral, inclusive, é algo que, se acontece com a pessoa que não é deficiente, acontece também, mais ainda, de repente, com a pessoa que tem uma deficiência. E que é uma questão de uma sociedade, de uma cultura que trabalha ou que está focada na questão da diferença, né? A gente não sabe trabalhar com o diferente. A nossa cultura, ela não é uma cultura inclusiva. Então, a questão do assédio é exatamente isso. Por que existe o assédio? Porque existe o termo inclusão. Imagine, se eu usar o termo inclusão na minha família, eu estou incluída na minha família, então quer dizer que eu não estava? Educação inclusiva, então é porque existem pessoas que não estão incluídas, né? Então, assim, os termos fazem com que a gente tenha também que pensar sobre que sociedade a gente quer ter. Então, quando a gente falou do assédio moral, a gente está falando nesse aspecto, né? O assédio, ele é esses ferimentos, né? Essas feridas que vão acontecendo e que vão machucando e que vão, de um certo modo, alterando a realidade das pessoas. E eu disse isso porque no primeiro momento que eu cheguei numa escola para me apresentar como professora, a gente pode dizer que isso é assédio? Não, se tivesse continuado. Não é assédio porque só foi uma vez, né? A diretora olhou para mim e perguntou claramente: você falta muito? Por que uma pessoa olha para você e antes de perguntar qual é o seu nome, né? Porque eu fui me apresentar na escola como professora, a escola está esperando o professor se apresentar, né? E aí a pessoa olha, já sabe que o professor de filosofia, porque eu marquei o horário. Por que a pessoa pergunta se eu falto muito? Só porque eu estou numa cadeira de roda? Então, assim, não tem lógica, né? Eu não perguntaria para alguém: você falta muito no trabalho? Sem ter nenhum critério, né? Para avaliar isso, né? Então, assim, aí a gente citou isso, mas essa é uma concepção que vem de onde? Bom, se é cadeirante, se é pessoa com deficiência, com certeza é do tipo que falta, do tipo que é doente, é do tipo que não sei o quê. Então, assim, a gente faz pré-julgamentos antes de conhecer, né? Se isso acontece no primeiro momento, e ele, nesse primeiro momento, a gente pode dizer, olha, até eu vou colocar a palavra entre aspas, normal, porque assim, mas a gente precisa desnaturalizar isso, é isso que eu quero dizer. A gente precisa, quando eu falei do discurso, da fala, de quebra de paradigma, são essas questões que a gente precisa desnaturalizar. Porque não é normal, não é natural, não é algo que eu tenho que perguntar para alguém só de ver a pessoa. Você está numa cadeira. Mas você pode ter filho? Para que eu tenho que perguntar isso? Eu estou interessada se ela vai ter filho, se ela não vai ter filho. Eu estou interessada em transar com ela, não transar com ela. Por que eu preciso perguntar isso para uma pessoa com deficiência, né? No primeiro momento? Porque eu já tenho uma concepção. Porque eu já trago uma concepção de grupo, né? Porque eu já tenho um pré-julgamento, ou seja, um pré-conceito, né? Eu já tenho um estigma. E é nisso que a gente precisa começar a quebrar. Começar não, a gente já começou bastante tempo, mas enfatizar isso. E nós, pessoas com deficiência, temos um papel importante nisso. Quando a gente age, ou quando a gente, de repente, quebra esse paradigma, espera, mas eu faço as coisas, eu moro sozinha, eu não entendi a tua pergunta. E aí explicar para a pessoa, né? Eu não entendi a tua pergunta, por que você me fez essa pergunta? E até para mostrar para a pessoa que, de repente, o que ela está pensando sobre nós, sobre mim, sobre você, de repente já não tem mais sentido, né? Então, é nesse sentido que eu falei para o João que esse é um tema, né? A questão do assédio moral é um tema importante
e que ainda não tem estudos publicados em relação à categoria, a pessoa com deficiência, seja ela visual, eu pelo menos não achei, né? Com a deficiência visual, auditiva, não achei, né? E nem a deficiência física. Tá certo. Obrigado. Romilda, você trouxe um PowerPoint. Eu trouxe uns PowerPoints para a gente, e aí a gente pode falar sobre isso, e aí eu abro para vocês, né, de repente discutir, perguntarem, porque aí eu acho que é interessante a gente abrir o grupo, né, para um debate, até para vocês, de repente, olha, eu gostaria de... Porque são temas importantes, né? Hoje a gente vê temas na mídia como capacitismo, como temas que estão bastante relacionados. João, não é esse, né? Você... isso. Aí temas mas que todos eles vão passar e vão ter que passar primeiro pelo nosso conhecimento, né? Assim, por quem eu sou, como as pessoas me veem, como as questões que, né, que estão ao meu redor, elas interferem na minha dinâmica. Então, assim, passa necessariamente pelo autoconhecimento, né? Então, se eu não tiver essas questões muito claras, é claro que a gente não vai conseguir, ou é mais difícil a gente pontuar algumas questões. Então, eu trouxe esse slide só para a gente ver algumas questões de como que, de repente, a gente pode interagir com o outro, interagir na sociedade a partir de 4 questões importantes, ou de 4 elementos básicos. A gente chama isso aqui de janela de Johari. Oi. Deixa eu só interromper você um minuto. Como nós temos no grupo pessoas com deficiência visual, ok. Tem que ler todo o PowerPoint para a pessoa entender. Então, desculpa, eu vou fazer uma descrição da imagem e já falo o que está escrito no slide, tá? O Deusdete, quem mais? A Eni, eu cometi o mesmo erro que eu cometi há alguns anos atrás na universidade, na UEM, né? Fui dar aula para uma aluna, minha aluna deficiente visual, e eu escrevendo no quadro, né? E a Sabrina escrevendo no quadro, falando, né? Escrevendo no quadro, falando sobre a ementa da disciplina. Aí a Sabrina, professora, Romilda, você pode falar o que você escreveu no quadro? Eu falei, Sabrina, desculpa, tá bom. Nunca mais, né? Nunca mais eu escrevi no quadro sem... Oi. O Deusdete, ele é físico, é o Anderson Pérez que é visual. Deficiente. É? Eu achei que o Deusdete fosse deficiente visual também. Não. Ô, Deusdete, defende aí, sim. Mas eu já entendi. Tá, então assim, só para dizer que eu cometi o mesmo erro. Boa tarde, Isabela, seja bem-vinda. Eu cometi o mesmo erro. Romilda, eu não considero isso alguns anos atrás. Não considera isso erro, não. É um mesmo equívoco. É sempre motivo para a gente aprender. Quando você falou antes dessa questão do assédio, é exatamente essa partilha de experiências que faz vencer o assédio. Entendeu? O reconhecer que poderia ter feito diferente e ouvir a sugestão de quem está do outro lado. Sim, exatamente. Então, é isso que faz a gente vencer o assédio, né? Por isso é que esse grupo aqui é tão rico. Verdade. Bom, a imagem é de um senhor sentado, né, com uma luneta, olhando, né, em direção ao céu. E aí a janela Johari é um modo de explicar a personalidade a partir das relações com o outro, tá? Então, assim, é difícil entender a complexidade da personalidade humana, especialmente em suas relações com os outros. Os 4 retângulos, né, que eu vou apresentar logo após, poderão ajudar-nos a conceituar o processo da percepção de um indivíduo em relação a si mesmo e aos outros. Então, essa representação foi idealizada por Joseph Luft
e Hering-Man, em 1961, para ilustrar as relações interpessoais e os processos de aprendizado em grupo. Então, é um processo para a gente entender como é que a personalidade, como é que nossa personalidade pode estar em interação, né? Conosco mesmo e com o outro. Então, é um modo, a partir dos quadrantes, de explicar essa relação interpessoal. Pode passar, João. Passar o outro. Volta um pouquinho, João, no segundo. Mais uma. Volta, né? Voltando. Isso, aí. Então, veja, eu tenho 4 quadros para explicar a minha personalidade. No quadro 1, né, está escrito assim, eu aberto, que é o eu público. Nesse eu aberto, esse eu público, é uma parte da minha personalidade que eu conheço, eu sei como eu sou, eu sei as minhas competências, eu sei do que eu gosto, eu sei como eu ajo, eu sei as minhas dificuldades, eu sei as minhas facilidades, as minhas características, digamos, conhecidas por mim, né? Elas são conhecidas por mim e são conhecidas pelos outros também. Então, as pessoas mais próximas de mim sabem que eu gosto daquilo, sabem que eu tenho aquela facilidade naquele item, sabe que eu cozinho bem, não é verdade isso, tá, gente? Né? Então, assim, são coisas que eu sei sobre mim, mas que o outro também sabe. Então, quando eu falo do eu público, são as nossas características pessoais, né? Que têm sido claras, são conhecidas pelo sujeito, pelo indivíduo, e são conhecidas também pelo outro, né? A área 2, ela chama eu cego. O que é esse eu cego? Esse eu com uma deficiência, né? É um eu que eu não conheço, são partes da minha personalidade, são questões minhas, são características minhas que eu desconheço, não é conhecido por mim, mas que o outro que convive comigo conhece. Olha que estranho, olha que parece uma coisa, né? Assim, algo estranho para nós. Como que algo meu, como que uma característica minha, ela passa despercebida por mim e ela é percebida, ela é conhecida pelo outro. Então, veja, ele é cego para mim, é uma parte da minha vida, é uma parte de mim que eu mesmo não tenho consciência, que eu ainda não percebi, né? Então, o que pode estar nessa parte da minha personalidade? Os nossos defeitos, né? Geralmente você vê o defeito do outro, mas não vê o seu, né? A gente vê o defeito do outro, mas não enxerga o nosso. Mas também tá as nossas potencialidades. Então, veja, a pessoa com deficiência, eu vejo muitas vezes, eu entendo e percebo muitas vezes, que a pessoa com deficiência, ela não vê as suas potencialidades. Porque ao longo dos anos, ela foi sempre, às vezes, mas você não sabe, mas você não consegue. Então, assim, por tanto ouvir ou tanto vivenciar, né, a questão negativa, às vezes ela não consegue verificar, às vezes ela não consegue enxergar nela mesma potencialidades, habilidades, né? Pontos positivos em que o outro consegue. Então, eu preciso descobrir isso. A gente precisa olhar para isso, ver as coisas boas e as coisas ruins também que nós temos. Então, despertar um pouco, né? Enxergar, né? Olhar para esse eu cego, para essa parte que a gente muitas vezes desconhece. A área 3, né? A área 3 chama-se eu secreto. O que é esse eu secreto? Esse eu secreto é aquela parte da minha personalidade, da minha vida, que eu conheço, mas que o outro não conhece. Então, assim, são os meus segredos. Por isso que a gente fala, são as coisas que eu guardo para mim. Às vezes são os meus medos, às vezes são os meus receios, às vezes são as dificuldades que eu tenho, né? E que eu não abro para o outro, não falo para o outro, porque tenho um receio dele me desprezar, porque tenho receio de não ser aceito, porque tenho receio. Então, eu vou guardando, né, para mim. Então, assim, ele é conhecido por mim, mas não é conhecido pelo outro. Mas se o outro não sabe dos meus receios, dos meus desejos, como é que o outro pode me ajudar? Se eu não falo, se eu não me exponho, se eu não me expresso, se eu não peço ajuda, como é que o outro vai saber que eu preciso de ajuda? Então, a gente precisa também, né,
olhar para essa questão, desenvolver as habilidades que podem ampliar ou diminuir esse eu secreto. E a quarta área, o quarto quadrante, a gente chama de eu desconhecido. Esse eu desconhecido é uma parte da nossa personalidade que nem eu conheço sobre mim mesmo e nem o outro conhece. Olha que interessante. Uma vez um aluno me perguntou, mas professora, tá errado isso? Não existe isso, pelo amor de Deus, olha que incoerência. Como é que, se você não conhece, se é algo seu, né, que você não conhece e o outro não conhece, se eu não conheço, o outro não conhece, não existe. Ponto. Simples assim. Eu falei, legal, muito certíssimo, né? Se eu não conheço e o outro também não conhece, existe? Claro, a nossa vida é regida por muitas coisas que são desconhecidas, forças desconhecidas, a gente não tem domínio sobre tudo. Então, esse eu desconhecido são potencialidades, são questões que estão em nós que ainda estão encobertas, né? Na psicologia, a gente pode chamar isso de inconsciente, de acordo com a psicanálise. Outras abordagens vai chamar de outros nomes, mas são questões emocionais, são questões biológicas, são questões, muitas vezes, né, que estão encobertas ainda e que não vieram à tona. Então, veja, no campo da pessoa com deficiência, para inserção no mercado de trabalho, eu preciso trabalhar essas questões pessoais, né, essas questões em termos de desenvolvimento de habilidades, né, cognitivas, comportamentais, atitudinais, para a gente poder falar de estar capacitado, de estar preparado, de estar, né, em condições também, né, de discutir, de dialogar, de argumentar quando você chegar no ambiente de trabalho. Então, por isso que eu digo que é necessário esse aperfeiçoamento também, né, pessoal, porque o profissional vai estar, né, comprometido se esse aperfeiçoamento pessoal não estiver junto, não estiver também, né, sendo trabalhado. Então, é nesse aspecto que eu gostaria de passar para vocês essa questão, porque eu acho que a partir dela dá para a gente perceber como é que a gente interage com a gente e com o outro, né? E aí buscar, muitas vezes, a ajuda. Como é que a gente amplia? O que deve ser ampliado aqui? Quais dessas janelas, ou quais dessas áreas da minha personalidade deve ficar maior? Deve ser a predominante? Evidentemente que é o eu público, porque quanto mais honestos nós formos conosco mesmo e com o outro, mais as relações vão estar pautadas, né, numa honestidade, numa verdade, né, porque eu tenho mais condições de saber o que o outro espera de mim, o que eu espero do outro. Então, quando eu chego numa empresa e eu não sei nada sobre a empresa e a empresa não me diz o que tem que ser feito, ou como tem que ser feito, quando ela me deixa num canto e eu não expresso a minha insatisfação, quando eu não sei, né, como eu estou sendo avaliado, como é que eu vou desenvolver competências, né? Então, é nesse aspecto que a gente fala sempre de ampliar esse eu aberto, né? E para isso, eu preciso falar e preciso ouvir. Ouvir o que o outro também tem a dizer sobre mim, né? Quando o outro diz, olha, você precisa desenvolver essa habilidade, ou seja, diminuir no meu eu cego. Eu lembro que uma vez um amigo meu me disse assim, Romilda, você é muito, isso na faculdade, você é muito autoritária e mal educada. Fiquei 3 meses sem conversar com o menino, né? Porque como assim? Falar que eu sou mal educada e aí autoritária? Imagina, eu era uma pessoa que eu achava que eu era tão boazinha, né? Tão simpática, tão educada. Como que alguém me fala que eu sou mal educada, né? Por que ele disse que eu era mal educada? E ele estava dando um feedback, ele estava tentando diminuir o meu eu cego, né? Por que ele disse que eu era uma pessoa mal educada, né? E, de um certo modo, autoritária? Porque, às vezes, eu falo, Romilda, se cai uma caneta no chão, você acha que as pessoas são obrigadas, têm obrigação de pegar para você. Só porque você está numa cadeira de roda? Se a gente está aqui, lá na UEL, né? Se a gente está aqui no CCB e a gente tem que ir lá no CCH, que são departamentos muito longe um do outro, né? E que tem que atravessar o campus, né, universitário.
É claro que eu era dependente, e aí alguém tinha que me levar. E aí eu não pedia, simplesmente eu achava que eles teriam que me levar, né? Eu já me impunha na frente para alguém empurrar a cadeira. E aí ele falou assim, você não agradece, você não pede por favor, né? Você acha que a gente é obrigada a fazer as coisas para você. Eu falei, não é assim, não faço isso. Ele faz sim, né? Ele falou, você faz sim, você é autoritário porque você manda, em vez de pedir, em vez de, né, de pedir educadamente, você é autoritária. Acho que as pessoas têm que mandar, né? Aí eu comecei, digamos, né? Evidentemente, ficamos alguns meses sem nos falar. Depois eu fui olhando, fui reconhecendo, e aí eu falei, bom, eu acho que ele tem razão, né? Eu tinha algumas coisas que eu tinha dificuldade e eu não percebia isso, né? Então, hoje eu sei que eu não sou mais mal educada, mas eu sei que eu sou autoritária. Então, pelo menos eu já tenho, né, uma consciência de que autoritária eu sou. Agora, mal educada, eu já não sou mais. Então, pelo menos o feedback serviu para algumas coisas. Tá aí a minha irmã que pode me dizer, né? Tá aí a minha irmã que pode dizer, ela é autoritária mesmo. Deus me livre, né? Tá bom. Eu acho que aí, João, a gente já discutiu, né? Porque essa é a explicação que eu já dei. Então, eu já falei sobre isso, né? Pode fechar, né? E abrimos. Pode fechar. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando eu revelo algo sobre mim, quando eu escuto, né? O outro, né? Eu estou ampliando ou diminuindo essas áreas que podem, de repente, né? Ser trabalhadas. Tá bom, obrigado. Uma bela explanação. Bom, boa tarde, Isabela. A Isabela é minha parceira aqui nesse projeto. Seja bem-vinda. Chegou um pouquinho. João. Desculpem pelo atraso, gente, mas começou a subir a água de dentro da minha pia. A hora que eu fui colocar o prato, às 2h30, começou a subir a água de dentro da pia, eu tive que correr, enfim. Tudo bem. Está tudo resolvido. Obrigada. Doutora Ana Cláudia Barbosa, que eu não sei se ela estava online, ela é dentista e tem um trabalho forte aí com as pessoas com deficiência. Seja bem-vinda. Se quiser se apresentar, Cláudia, fica à vontade. Eu não sei se eu vou conseguir o silêncio necessário para me expressar. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu estou com Bluetooth e não é muito bom. Está ouvindo? E rodeada de parentaia numa chácara aqui, e eles chegaram de viagem, eu roubei deles a minha presença para estar aqui com vocês. Eu tô aprendendo aqui, eu não tenho nada para dizer. Eu sou uma dentista que vê o paciente, eu faço uma odontologia fora da boca, né? E a especialidade que eu executo é ortopedia funcional dos maxilares, onde a gente trabalha músculos e entendendo esses músculos como eles trabalham a favor do comando neuromuscular. E por isso está ligado à psique, né? Então, quando eu me interessei por isso, foi quando eu percebi que ao mexer na estrutura da boca, no formato dela, eu poderia ajudar a pessoa a se recodificar, né? E desde que eu iniciei esse trabalho, eu cada vez me encanto mais. Só que, assim, o que eu comentei com o João recentemente, nós nos tornamos amigos há pouco tempo, eu falei, assim, que a odontologia, ela é muito focada no visual, né? Até um paciente que, digamos assim, não está tão preocupado com a estética, ele não tem uma consciência nem estrutural da sua própria boca. Ele vai eliminando os elementos posteriores, que são o sustentáculo da boca, e deixa só a fachadinha, né? Porque é o que é visto. E eu tinha uma vontade imensa de fazer um trabalho com um grupo de cegos e cuidar deles, recebendo deles o retorno do conforto da boca quando a gente reabilita, quando a gente trabalha esses espaços, crescendo eles, porque
ou a boca é atrofiada porque tem um formato assim, ou porque foi perdendo elementos e atrofiou, né? O espaço interno da boca, ele é muito importante. Ele é como se fosse o universo, né? Da oralidade. E se ele é confinado, acho que a gente perde muita qualidade de tudo, de tudo. É impressionante. Quando a gente começa a mexer na boca de uma pessoa, ela vai se transformando aos poucos. E não é por causa do efeito do espelho, é o que acontece no todo o circuito neuronal, é toda a questão metabólica, a questão respiratória, tudo que é modificado em termos de função no corpo, né? E eu acho que eu tenho a certeza de que se trabalhasse com um grupo, uma comunidade de cegos, eu conseguiria não só aprender muito mais sobre sensações na vida, como eu teria um retorno dos pacientes muito maior quanto o bem-estar que é promovido quando se reabilita a boca, quando se restabelece os espaços dela, quando se reharmoniza ela. E a gente fugir desse argumento, ter, né, ter trabalho científico mostrando o valor disso e dos outros sentidos, porque nós somos muito visuais e quem é assim perde muito das outras sensações que nós temos, né? Nós temos 5 sentidos, temos o sexto, né? E assim, é muito explorado o visual, cada vez mais, e é muito massacrado. A quem não corresponde a isso é muito massacrado. E tem essas potencialidades todas aí, não é? Desconhecidas, conforme a Romilda falou. E eu tenho muita gana por explorar não só em mim todos esses outros sentidos, mas de auxiliar outras pessoas, até as que não têm defeitos, não é? A explorarem mais daquela potencialidade gigantesca que elas têm, com uma máquina sem defeito, não é? Enfim, é isso. É isso. Obrigado. Acho que temos uma palestrante aí para os próximos encontros, viu? Ana Cláudia, seja bem-vindo a Maringá. Obrigada. Obrigada. Eu vou maturar tudo e o João vai me orientando. O João vai ser agora o meu orientador. Tamo junto. Eu quero abrir agora para os colegas para a gente comentar em cima do que a professora Romilda falou. Deusdede, vamos começar por você? Tem algum comentário? Diga. Que alegria te ver, Isabela. Que alegria te conhecer, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Eu estou ali no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. Se você quiser nos conhecer, estamos à disposição. O João nos conhece lá. Lá a gente tem cego de todo jeito. De mamana caducando, a gente tem todo tipo, né, João? Porém, pessoas fantásticas e temos fotógrafos excelentes, não temos, João? Temos. Gente, eu estou impressionada, eu estou curiosa. Não tem aquela Ellen Keller, não é? Aquela história dela que não é? Eu, quando ouvi essa história, eu falei, meu Deus, que isso é muita inteligência no ser só. E eu quero conhecer essas inteligências todas. Muito. Estamos à disposição. Tá? Olha, João, comentando o que a Romilda falou, só acrescenta, né? E só voltando a um exemplo da Romilda, quando ela disse lá que foi a uma escola para se apresentar, e a diretora perguntou a ela se ela faltava muito. Nós, deficientes, vamos encarar esse tipo de perguntas, talvez no nosso dia a dia. Tá? Isso faz parte de quem não conhece a deficiência, de quem vê a deficiência como doença. Tá? Cabe a nós, não posso dizer a nós, eu só posso falar por mim. Cabe a mim mostrar que deficiência não é doença através da competência. Porque até em nós, toda a vida, toda a história humana, pensamos que a pessoa com deficiência
era, entre aspas, uma pessoa doente. Todos nós sabemos que muitas deficiências são decorrências de doenças. Isso também a gente não pode fugir da realidade biológica, genética, não podemos. Porém, ser deficiente não é necessariamente ser doente. Então, a nossa resposta de competência é que vai acabar com essas perguntas e mostrar que nós, apesar de estarmos, no caso meu e da Romilda, numa cadeira, a Romilda não me conhece não, mas o João já sabe, né? Estarmos em cima de uma cadeira, a gente tem a competência, tanto quanto eficiente ou mais, do que a quem está nos gerindo, de quem está nos dirigindo. Então, essa é a nossa janela lá dos eus Johari, que é o eu desconhecido pelos outros, porque até os nossos próprios familiares pensam que em nós, deficientes, nós não somos capazes deles. Né? Então, a gente tem que... É por isso que esse grupo me enriquece muito. Como é gratificante ouvir a Eni dizer: estou há poucos anos aprendendo a ser cega. A Eni diz isso sempre. Isso me engrandece profundamente, porque eu estou há muitos anos aprendendo a ser deficiente físico. Porém, isso nunca me impediu de fazer nada. Nunca me impediu de viajar, de ir a estádio, de ir a festas, de arrumar namorada, de casar, de ter filhos lindos, netos lindos. Isso nunca me impediu de viver. Me limitou em alguns aspectos? Limitou. Mas todos temos limitações. Se alguém disser para mim assim: Deusdede, vamos lá da sua biblioteca onde você trabalha no CEDV, até a sala dos professores, mas é para ir rapidinho, que a reunião vai começar em poucos minutos. Eu digo: comece a reunião, que eu vou chegar no meu tempo. Então, isso quem vai impondo somos nós. Né? Isso quem vai ensinando somos nós, pela nossa competência, pela nossa capacidade, pela nossa grandeza profissional. Né? Porque as nossas limitações, elas já são visíveis e a gente já as conhece. Então, no nosso caminhar de vida, né, e eu convivendo lá todos os dias com os deficientes visuais, a gente vai sempre aprendendo e crescendo, que competência vai além da deficiência. Competência vai além da dificuldade. Então, nesse sentido, Romilda, muito obrigado pela reflexão que você trouxe hoje. Tá? E nós, lá no CEDV, Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, estamos à disposição para qualquer coisa que você queira estudar, queira ver mais de perto, tanto você quanto a Ana Cláudia e todos do nosso grupo, com os outros eu já falei, né? A gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado, Romilda, pela reflexão que você trouxe. Obrigado, Deusdede. Obrigado. Eni, você quer comentar? Nossa. Bom, quando eu digo assim que eu estou aprendendo a ser cega, aprendendo a ser uma deficiente, eu estou falando de coração, porque eu conhecia, antes eu já tinha um trabalho com a pessoa com deficiência, um voluntariado que eu sempre trabalhei com a pessoa com deficiência. Mas Eni, só um minutinho, Eni. É por isso que o que me toca quando você fala não é a sua voz. O que me toca é o seu coração, porque você fala com o coração. Todos os nossos encontros nesses sábados, eu fico esperando você dizer isso, porque isso me motiva. Por isso é que eu não deixo de estar nesse encontro. Isso me motiva muito. Como que tudo que todos dizem, que a Cidinha diz, que a Isabela, que a Ana Cláudia, a Clélia, que todos dizem, isso faz a gente crescer, tá bom? Desculpa. Obrigada, Deusdete. Então, eu digo assim, eu conhecia o lado da pessoa com deficiência, quando eu supostamente, né, na cabeça de muitos, eu era normal.
eu não tinha nenhuma deficiência, que esse é o vocabulário que as pessoas dizem, né? Eu era normal até tal idade. Não, agora que eu estou normal, agora que eu estou vivenciando algo que faz com que o meu crescimento existe. Eu, ouvindo aí a Romilda falar, eu tenho dois aspectos que me chamou a atenção. Uma é sobre o assédio. O assédio moral, eu acredito que ele diz a todos os assédios. E eu vejo hoje, na pessoa com deficiência, principalmente as visuais, aonde que eu estou sempre assim incluída, que a gente, hoje o nome é chique, né? Assédio. Antigamente meu pai falava que era safadeza, né? Porque a pessoa com a deficiência visual, eu creio que o assédio é entre eles mesmos. Eles não têm a consciência que tocar de uma forma irregular numa pessoa se torna um assédio, né? Então, isso eu venho sempre conversando com o meu público, com as pessoas aonde que eu estou, falando que eu não concordo com o cego vir com a mãozinha esticada para frente e vem tocando nos órgãos, nos seios das mulheres, ou da coxa, ou na perna. Isso eu acho uma tremenda de uma sacanagem entre a pessoa com deficiência. E a Romilda aí, psicóloga, né, pode até fazer eu entender, não sei, posso estar errada nesse aspecto, né? Mas eu acredito que o que falta entre nós deficientes, para que a gente consiga ter uma credibilidade maior, tanto no campo de trabalho, como no modo geral no público, é a gente ter a mais informação sobre o que podemos, e os nossos direitos e os nossos deveres, né? Então, assim, Eni, essa é uma questão, desculpa, essa é uma questão que eu nem tinha pensado, mas é uma boa problemática, né? Porque a questão tatual, a questão do tato, né? É uma questão bem interessante. Eu vou buscar informações a respeito disso, porque aí é a questão da percepção, o quanto eu me sinto desconfortável ou confortável com o toque, né? Com a questão Nossa, bem interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, Eni. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Então, eu tenho observado sempre isso, porque assim, e outra coisa, alguns deficientes da minha convivência, sim, eles têm o aspecto de muito de coitadinho, né? Então, as pessoas que não têm nenhuma deficiência já nos vê como segundo plano de qualquer situação. Agora, imagina a gente assinando o atestado de coitadinhos. E isso é nós deficientes, é o próprio deficiente que faz com que as pessoas que não têm deficiência nos trate assim como um coitadinho. Então, e outro aspecto também, Romilda, que eu sempre vejo, que eu sempre falo, que não tem ninguém que estrague mais o deficiente a ter mais autoestima, mais dignidade, mais respeito do que a própria família. Posso estar errado, né, do meu ponto de vista, mas é o que eu ainda consigo observar nas pessoas com deficiência. E é essa a minha luta, para que comece a informação e que a gente consiga viver melhor, mas fazendo também o melhor, tentando viver melhor, contribuir melhor com tudo. Obrigado, Eni. Obrigada, Eni. Bem isso. Cidinha, você quer comentar? Oi. Seu cachorro latir aqui, eu desligo. Não, ali Você desliga o cachorro ou desliga o computador? Não, eu desligo aqui, senão você não vai ouvir mais nada. O Tá cachorro certo. não tem jeito. Hoje não pode ligar cachorro. Tá.
no trabalho, graças a Deus, eu nunca passei por isso. E toda vez que eu achasse assim, que fosse um assédio, eu fechava os olhos para aquilo, entendeu? Eu começava a mostrar para mim mesmo que eu seria capaz, que eu tinha que trabalhar nessa questão, era uma barreira que eu tinha que vencer também, né? E só que eu conheço muitos amigos que sofreram com isso, que ia trabalhar descontente, que a diretora, a própria diretora, tirava os auxiliares dela para ela desenvolver um trabalho sozinho junto a criançada, entendeu? E até que a pessoa desiste, né? Aí ela vai reclamar, eles no núcleo, por exemplo, eles falavam que não, que era o lugar que era para ela, que ela tinha que ficar, entendeu? É assim, uma questão assim, bem complicada. E o que me falou também do tato, né? E dos deficientes físico não, visual, né, Eni? Do tato ali, que eles se dá um de coitadinho, finge que não. Ah, não é que finge, eles usam daquilo que eles não enxergam para poder assediar outras pessoas, né? Isso acontece bastante, mas é uma coisa, às vezes a gente fica lutando só pelo o nosso direito e não olha essa parte que eles também têm que respeitar, né? Que respeitar os outros também. E a questão, sempre quando eu trabalhei, não sei se é porque eu aprendi questão da família, meu pai, ele sempre procurou entrar nos horários do trabalho, fazer tudo certinho, e eu acabei herdando isso dele. E nem eu não ando muito, eu sempre procurava pegar um ônibus mais cedo, antes, sair no horário, para que ninguém estava ali. Cumprir a regra certinho, porque você sabe, o deficiente, ele não pode não pode errar um pouquinho, porque todo mundo fala, né? Todo mundo reclama. É porque é assim, porque os outros passam a mão na cabeça. Então, eu sempre procurei andar direitinho, né? Tanto é que eu saí de lá, o pessoal sempre fala para me voltar, que tem saudade, essas coisas. Mas assim, e eu já vi gente que faltava mesmo, não comparecia, que o tempo formava para chuva, não vou, é porque eu tenho direito. E aí, quando você vai arrumar um serviço, fica difícil. O povo olha para esse lado, né? Que nem uma vez eu fui procurar um serviço, uma pessoa tinha ido uma semana antes, ela era deficiente. Aí, quando eu fui fazer a experiência, ela falou: não, eu não vou nem testar, nem fazer experiência com você, porque uma certa pessoa veio uma semana aqui e uma semana ela deu prejuízo. Ela não veio, tudo ela reclamava. Então, não adianta fazer o teste. Não, tudo bem. Graças a Deus, não deu certo ali, eu acho que era de Deus mesmo, né? E acabei entrando em outro lugar, acabei ficando até o dia que eu me aposentei no mesmo serviço. Né? Acho que tudo é por Deus. Mas é exatamente isso, né? Isso acontece tanto com as pessoas com deficiência como com as pessoas sem deficiência, né? Aos mais profissionais, tanto com deficiência como sem deficiência. Só que aí o que prevalece geralmente é aquele que fica, né? Aquele que os más, né? Os maus profissionais, né? Acabam, de certo modo, se destacando e aí todos são considerados aquilo que a gente chama de visão de grupo, né? Dá errado, aí os outros todos, por fazer parte do grupo, né? Acaba levando. Não erra, eles rotulam todo mundo, né? Todo o resto. É isso. Exato, bem colocado. Isabela, está contigo a palavra, Isabela.
Oi, João, obrigada, gente. Mais uma vez pedir desculpas pelo meu atraso, mas foi realmente imprevisto. Passar na cozinha e ouvir um ronco, você vê água, nossa, foi loucura, mas tudo bem, resolvemos. Ou pelo menos tentamos, né? Tanta água está fechada. Bom, para mim foi muito enriquecedor, Romilda, sua fala, quando você falou daquelas 4 janelas. Eu vi um trabalho que eu faço, porque eu sempre fui professora de surdos, né? Eu sempre trabalhei com os surdos. E a gente trabalhava com eles, primeiro na alfabetização, depois eu vi a dificuldade que eles têm com o português. Quem conhece minha trajetória sabe que eu fui trabalhar, então, com a fotografia, né? Me aposentei e continuei a trabalhar com a fotografia. E trabalhando com a fotografia, a primeira coisa que a gente faz é fazer com que eles produzam textos, com que eles usem a fotografia para narrar eles mesmos, né? E aí as 4 janelas são fundamental, porque por meio do autorretrato eles se olham e começam a perceber coisas deles que eles não conheciam e compartilham isso com o grupo na medida que eles têm coragem para compartilhar, né? Então, já vi gente falar, sabe que meu nariz é grande e eu sempre achei que era feio, mas agora que eu fiz o autorretrato, eu acho que ele compõe bem com o resto do meu rosto. Por isso, por isso, por isso. Enfim, coisas assim. E aí depois a gente troca e um faz o retrato do outro e um vai descrever o outro. E uma coisa que eu percebi, e hoje eu faço isso com grupos de mulheres também, né? Mulheres não surdas, se tiver surdas entram também, chama-se fotoconhecimento. E uma coisa que eu percebi é que o olhar do outro sobre a gente, por incrível que pareça, é sempre muito mais generoso do que o nosso próprio olhar sobre a gente. Sabe? A gente é muito mais crítico, a gente é muito mais cruel com a gente mesmo do que o outro. Aí a gente sempre acha que o outro está sendo cruel com a gente porque a gente é cruel com a gente. Na medida que a gente deixa de ser cruel com a gente mesmo, com certeza o outro também vai deixar. Entende? Então, se você convive com uma deficiência que está no seu corpo ou não convive, o importante é que você pegue leve com você. Nesses tempos que a gente está vivendo hoje, é importante que a gente pegue leve com a gente, para a gente aprender também a pegar mais leve com o outro. Né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo sempre. E a gente depende um do outro. A pandemia trouxe essa certeza para a gente. Né? Você chega no supermercado, você depende que o outro não esteja perto de você. Você depende que o outro esteja usando máscara. Você depende que o outro tenha higienizado as mãos. Né? E agora isso ficou evidente, isso foi escancarado. Então, Romilda, nossa, foi tão bonito isso das 4 janelas e me esclareceu até o meu trabalho. Né? Eu achava que era só autoconhecimento, não é, a gente vai mais longe com isso. A gente dispara um gatilho, assim, infinito. Obrigada. Imagina, Obrigado, está disponível. Depois, se você quiser... Eu queria ter acesso à escrita do estudante que você fez o resumo, Romilda, para ter como uma referência didática. Assim. Eu passo, o João passa depois para vocês, tranquilo, eu tenho mais alguns materiais. Esse é o material que eu falei para o João, que é bem antigo, e que eu não tinha preparado nada para hoje, né? Porque o João, ele me tentou falar comigo na semana passada, eu estava viajando, férias, e aí hoje eu falei, João, não preparei nada, mas eu gostaria de falar sobre os 4 quadrantes para a gente mostrar a questão de como a nossa avaliação é importante, né, para a gente se relacionar com o outro, né? E aí eu mandei essa, mas depois eu mando o material para vocês, tranquilo. Sem... Ou, João, você pode mandar para o pessoal disponibilizar. Eu repasso. Eu repasso. Obrigado. Mariane, você quer falar? Mariane está com a câmera desligada, Isabel também. A Tatiane trabalha com recursos humanos, né? Você não quer falar então, alguma coisa, Tati? É assim, a irmã, ela é convocada. Não é convocada. Aqui eu já falei que eu sou autoritária. Isso. Diga, Tati.
Nós não estamos te ouvindo, Tati. Teu microfone está ligado, mas a gente não está te ouvindo. Ainda não estamos te ouvindo. Tati, faz o seguinte, sai e entra de novo, a gente te espera. Eu vou passar a palavra aqui enquanto você entra, tá bom? Às vezes você resolve. João, minha câmera está ligada? Minha câmera está ligada, não está? Tá sim, tá. sim. E você também está ligada, não está? Bom. Jocely ou Jocely, não sei. Jocely, mas eu acho que ela não tá, João. Ela disse que tentou, mas aí eu não conseguia ouvir, e aí ela saiu. Tá bom. É uma amiga Beleza. minha. Beatriz Alegre. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu tenho uma dúvida, que eu acho que a princípio é mais para a Romilda, mas eu acho que qualquer um aqui pode discutir e me esclarecer. Seja na parte da psicologia organizacional ou na parte da vida mesmo, na prática, eu queria saber se vocês conseguem ver essa inserção das pessoas com deficiência e, além da inserção, a manutenção para a permanência dessa pessoa no mercado de trabalho. Porque eu acho que é muito fácil você contratar alguém com a deficiência para cumprir uma regra, para cumprir uma lei, e depois, eu acho que foi a Cidinha que falou que tirava os recursos, né, dessa pessoa, e aí deixa essa pessoa Deus dará nesse trabalho. E eu queria saber se vocês conseguem ver, além da inserção, a manutenção para a permanência dessa pessoa no trabalho. Tá bom. Diga, Romilda, depois a Isabela. A Isabela tem uns exemplos bons com relação a isso. Legal. Beatriz, então, essa é uma questão extremamente importante. Eu até comecei o ano passado a fazer um projeto em que exatamente esse era o tema, né? Porque os concursos, aí falando agora, direcionando a questão a questão é exatamente essa. Então, você abre a vaga, vamos pensar no concurso público. Para um concurso público, para preencher a questão da cota e a lei, né? E aí o candidato é aprovado. E a pessoa vai, né? Então, agora, ser empossada no seu cargo. Essa instituição, esse setor, esse departamento está preparado para recebê-la? As condições têm acessibilidade? Não tem acessibilidade? As pessoas que trabalham nesse departamento, nesse setor, foram preparadas, elas foram treinadas, elas foram, de um certo modo, né, conscientizadas sobre a inserção desse colega que tem uma deficiência? Então, são questões, os trabalhos que eu tenho lido em relação à questão do concurso público, dos funcionários públicos, é que não. Muitos deles têm que pedir remoção, alguns não conseguem ficar no setor de lotação, outros têm que buscar novas, e algumas adaptações são feitas, às vezes, né? Em alguns departamentos, em alguns setores, já há uma certa adequação, mas em muitos não há ainda, né? Então, nós temos tudo isso também que o governo, quando a gente fala de governo estadual, federal e municipal, parece que também não tem muita... São questões que a gente não discute, são questões que não se coloca também, né? E na iniciativa privada, tem a questão de, muitas vezes, o preenchimento da cota, da lei de cotas, né? Mas a pessoa fica lá, de um modo ou de outro, isolada, né? E a empresa, muitas vezes, diz, não tem recurso para fazer essa adequação, essa adaptação, Então, logo a pessoa sai, né? Então, temos todos esses problemas também, Beatriz. Não, por isso que eu digo que a lei sozinha não basta. Não é ela que vai transformar a realidade. Agora, se a Isabel tiver alguns exemplos, se puder, a Isabel ou o Deusete, que são mais tranquilo. Obrigado. Bom, gente, quando o João falou, eu não sei se é disso que ele está lembrando, é que uma vez eu estava numa cidade pequenininha aqui perto de Brasília,
e eu estava passeando assim na rua, eu, meu sobrinho, que já é um rapazinho, e entrei numa lojinha para ver, e quando eu cheguei lá, tinha uma surda super alterada, brava, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou de férias, eu vou sair de fininho. Mas a minha consciência não deixou, e eu fui ver o que estava acontecendo. Bom, ela estava alterada porque estavam dizendo que iam tirar as férias dela. Eu falei, calma, peraí, deixa eu perguntar à sua chefe o que está acontecendo. Aí ela explicou, não, ontem eu entreguei, é que eu fui entregar para ela um documento. Aí ela não entendeu, e eu escrevi, você vai tirar férias, e ela está brava. Aí eu entendi, falei, você está pensando que vão tirar as suas férias? Eu falei, não, português, tirar férias é igual aproveitar férias, ter férias. E aí a moça, depois, na hora, tudo resolvido, mas a moça me chamou e falou, ó, eu vou demiti-la, quando ela voltar de férias, passar aquele prazo que tem que passar, eu vou demiti-la, porque eu não consigo trabalhar com alguém com quem eu não consigo me comunicar. Então, foi fácil para ela, na hora de dar o trabalho, ela quis, né? Ah, tem uma surda trabalhando comigo. Depois, no problema que apareceu, né, quando aparece uma questão numa barreira de comunicação, que acontece com todo mundo, pode acontecer com todo mundo, meu Deus. Você pode não entender bem o tirar férias, pode não entender outra coisa que a pessoa falou e se ofender com aquilo, no ambiente de trabalho, onde tem gente, vai ter problema de comunicação. Né? Então, assim, a postura de quem está empregando uma pessoa com deficiência deve ser igual a postura de um empregador de um país, de um lugar mais desenvolvido. Né? Vamos ter questões, sim, para resolver. E precisamos estar abertos a resolver essas questões. Né? É uma postura profissional mesmo. Eu coordeno um trabalho e uma das minhas funções é descascar pepino. Descascar abacaxi, desculpa. Descascar abacaxi. É isso, né? Quem coordena tem isso como função. Então, assim, o problema é a gente não transformar aquela questão numa coisa maior do que ela realmente é, né? Ver uma questão que acontece com pessoa com deficiência, uma questão que acontece com qualquer profissional. Né? Uma questão mais do ambiente de trabalho. E aí que eu falo da questão da cultura, né? O organizacional, de você estar, de um certo modo, apto para discutir que os conflitos vão surgir, vão aparecer, essas condições, eu não preciso, às vezes, as pessoas têm uma visão de que as condições são extraordinárias, e às vezes não são extraordinárias, são questões, às vezes, básicas, pequenas, que já fazem a diferença. A Isabel teve um colega de trabalho, num colégio que ela trabalhou, que era deficiente visual. Eu não sei, Isabel, se quando ele chegou na escola, a escola já tinha todos os recursos para ele trabalhar. Se você quiser falar, porque assim, é um funcionário público que chegou numa escola e para ele trabalhar, ele tem que ter equipamentos adequados, né? Para ele atender o telefone, para ele fazer. Só que ele está há anos nessa mesma função. Por que será que ele não vai para outra função, né? Ou não vai para um outro colégio? Eu não sei se é porque não existe o aparelho adequado, os recursos adequados, ou, né, por uma questão pessoal. Então, a Isabel, de repente, poderia... Então, na verdade, boa tarde, né? Esse colega chegou na escola e, na verdade, acho que ele teve assédio. No momento que ele chegou, ele teve um assédio, ele foi assediado. Só não foi mais assediado porque eu tinha tenho a minha irmã que é deficiente e soube lidar, né, na situação, soube levar muito bem a situação. Ajudei ele muito, tanto com a direção, quanto com os funcionários da secretaria, né? Porque quando ele chegou na escola, foi falado, meu Deus,
que um cego vai fazer aqui na escola? Nós temos que atender balcão, nós só mexemos com computador, escrevemos. Que um cego, né, qual vai ser a função do cego aqui na escola? Foi aí que a gente conseguiu o PBX, né? E ele se colocou. Quando a Romilda falou lá que ele tem que se colocar no lugar, né? O que ele pode ser feito, ele se colocou. Não, eu posso atender telefone, eu sei fazer isso, e eu sei xerocar, eu sei trabalhar na máquina xerocadora. Gente, e foi um aprendizado tão grande com aquele funcionário deficiente visual, né, inacreditável, né? E hoje ele trabalha na escola, né? Faz um papel excepcional. Ele está atento a tudo que se fala no balcão, ele conhece todos os procedimentos da escola. Olha, é um funcionário exemplar. Então, trabalhar com deficiente, olha, eu tenho deficiente em casa, né? Faço parte, né, da família de deficiente. Então, eu admiro muito vocês. Nossa, esse sábado, agora à tarde, né, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Então, por isso que eu falei, obrigada, Isabel. Por isso que eu falei, o Estado, ele passou num concurso. E ele passou para o concurso para trabalhar na secretaria de uma escola. A secretaria tinha o PBX, né, não tinha. A escola foi preparada, o setor preparou o diretor, comunicou o diretor, fez um trabalho de treinamento, né, com os funcionários para poder receber essa pessoa que tinha uma deficiência visual. Então, é nisso que a gente fala da questão do assédio. O assédio pode começar aí já, né? Quando a gente não tem essa preparação. Quando o Estado, né? Aqui eu estou falando em relação a concurso público, né? Mas quando você tem isso e a pessoa chega e ela não tem os recursos necessários para desempenhar a sua função. Se ela não tem os recursos necessários para desempenhar a sua função, como ela vai fazer um trabalho efetivo? Né? Então, são questões importantes. É a mesma coisa na empresa privada, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar com a questão da cultura, né? E a empresa privada, ela sabe que ela tem que cumprir uma lei, porque ela pode ser punida, né? Mas, às vezes, ela prefere ser punida, ela prefere pagar multa do que ter o trabalho, né? Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Obrigado. Diga, Deusdede. Bom, eu quero... A pergunta foi da Beatriz, né? Beatriz que perguntou. E eu quero aproveitar aquilo que a Isabela Gurgel falou e que a Isabel Gomes também disse. A Isabela falou da pessoa com deficiência auditiva que não entendeu a palavra e ficou nervosa diante da chefia. É um outro aspecto. Quando a gente não entende, a gente precisa de alguém para nos explicar. Quando a Isabela explicou, ela entendeu. E a chefia já teve a reação de dizer, também quando ela voltar eu vou demitir porque eu não tenho como tratar com a pessoa. Então, essa questão relacional, nós, deficientes, com as equipes gestoras, sejam elas públicas ou privadas, é muito nova também. Tá? A Isabel já trouxe um outro exemplo. O deficiente visual chegou na escola, quando todo mundo assustou e disse, nossa, o que um cego vai fazer na escola? Ele disse, não, eu posso tirar cópia, eu posso atender ele. Quer dizer, ele já se apresentou e disse, olha, eu estou disponível para, e não estou contra. Então, essas posições são posições que nós, deficientes, estamos conquistando há muito pouco tempo na história. É muito novo. Os meus pais queriam me esconder das visitas porque eu era deficiente visual. E era uma vergonha para a família, ou era uma praga que a família recebeu de um ser superior, de uma divindade, sei lá do quê. Então, essa questão do deficiente
na sociedade também é nova. Então, a gente vai conquistando isso com encontros igual a esse de hoje à tarde, né? A gente tem também aqui em Brasília, não sei onde que a Romilda está, em Brasília, Romilda? Curitiba. Curitiba. A gente aqui em Brasília, tenho certeza como em Curitiba também, temos exemplos exitosos de deficientes que trabalham em lugares onde foi se conquistando. Por exemplo, hoje, o deficiente auditivo, o deficiente visual, tem mecanismos eletrônicos que ajudam de maneira bem concreta e são de acessibilidade gratuita, né? Para nós que trabalhamos com deficiente visual, tem os sistemas de voz, temos o sistema Braille, temos o sistema... Então, são sistemas que são novos enquanto esquemas sociais e que ajudam. Tá? Quando o deficiente chega, ele tem a sua potencialidade. Precisa ser descoberta e precisa ser colocada em prática. É claro que se as políticas públicas fossem melhores, se as empresas não estivessem preocupadas apenas com cumprir cotas, seria tudo muito melhor. Mas isso é novo. A nossa luta, olha, hoje fomos 13 pessoas, há quase 2 horas, debatendo um assunto que há 20 anos atrás ninguém dizia. Um fotógrafo João e uma fotógrafa Isabela vai falar de fotografia para deficiente. Há 20 anos atrás, ninguém imaginava isso. Hoje o João e a Isabela coordenam um grupo que já está há quase 1 ano se encontrando sábados à tarde e debatendo esse assunto. Então, isso é novo, nós estamos conquistando. E esse exemplo da escola da Isabel Araújo é um exemplo fantástico. Nós temos muitos deficientes, seja visual, seja auditivo, seja físico, trabalhando. Lá no Senado, onde o João trabalha, nós temos deficientes visuais desenvolvendo trabalhos maravilhosos e que estão conquistando equipamentos, estão conquistando acessibilidade, não é, João? Porque chegaram lá e não tinham. Nós temos aqui no Distrito Federal empresas privadas, seja da área médica, seja da área estrutural, da área administrativa, que também está conquistando a vaga, o deficiente está conquistando o seu trabalho, mas também temos subempregados, também temos deficientes subempregados, subutilizados. Então, são lutas que nós estamos com um grupo dessa magnitude de hoje à tarde, que a gente vai conquistar cada vez mais. Eu tenho certeza que isso vai se tornando cada vez mais e melhor. A conquista é nossa, de todos nós, de pessoas como o João, de pessoas como a Isabela, de pessoas como a Ana Cláudia, de pessoas como a Beatriz, que não são deficientes, mas que estão conosco aqui, eu, Eni, Romilda, Clélia, Cidinha, estamos aqui juntos, né? Jocely, Tatiane, estamos juntos para conquistar. E a gente só conquista quando nós nos unirmos. Então, esse ponto é importantíssimo. A gente compreender que a gente vai conquistar. Tá? E se conquista com conhecimento e com competência. Obrigado, Zé. Só um minutinho, João. Isabela Gugel, a água não queria ir embora para te mostrar o quanto você é querida. Nem a água quer sair da sua companhia. Tá? Então, a sua tarde com a água, às 14 horas, foi para te mostrar até as águas gostam de você. Porque você é uma margem segura. A margem que segura a água. Nem a água queria ir embora, tá bom? Obrigada. Obrigado. Ela saiu da água lá e caiu no rios aqui. É verdade. Tatiane, vamos ver se a gente ouve agora. Seu som está ligado, mas não estamos te ouvindo. Ela deve ter. Tatiane, então, escreve aqui
A gente lê. Eu abri aqui, tem um comentário aqui da Mariane Huerta Pereira. Gostaria de fazer um comentário, mas no momento não consigo ligar o microfone. Romilda, no início da sua fala, você disse que a educação era a chave. Mas fiquei pensando, estou me formando em psicologia e nunca discutimos sobre deficiência em nenhuma das aulas. Que profissionais vão se formar, né? Olha que pergunta! Tatiane, escreva também que a gente lê aqui, combinado? Sobre Vocês isso. estão conseguindo me ouvir agora? Ah, sim. Estamos. Agora deu certo. Ai, desculpa, gente. Você, Mariane. Estou aprendendo aqui ainda. Estamos todos. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí a Romilda por ter compartilhado esse convite. Quando eu vi lá no Face, fiquei muito interessada. Eu acho que assuntos assim, discussões assim, são sempre necessárias e importantes, né? Quem dera a gente pudesse participar mais vezes, né, desses momentos tão enriquecedores. Então, como a Romilda falou, eu trabalho com RH, né, há 11 anos, e eu acho que muito poderia se melhorar nesse aspecto de inclusão do deficiente no mercado de trabalho, se tivesse, como a Romilda falou lá no início, mais estímulos, né, de governos e também campanhas de conscientização, né? Eu acho que como nunca trabalhei como funcionária pública, sempre fui do setor privado, mas o que eu vejo assim dentro daquilo que eu já vivi, do que eu vivo, a maioria das empresas sempre estão muito focadas em cumprir a lei de cotas, né? A maior preocupação é sempre estar com o número correto de PCDs dentro do quadro de colaboradores para não estar descumprindo nenhuma legislação, para não pagar nenhuma multa, né? Mas como RH, como setor de gestão de pessoas, eu vejo isso com muita tristeza, porque seria tão bom se a gente conseguisse cumprir isso sem que existisse uma lei que obrigasse a gente a fazer isso, né? Que bom seria se os empresários, se os empregadores, se as grandes empresas tivessem a consciência necessária para trabalhar isso de uma forma mais leve e com o respeito que merece ter, né? Se de fato, como a Romilda também falou, tivesse mais investimento na cultura da empresa e as empresas estivessem preocupadas em enxergar a necessidade daquela pessoa que está ali compondo o seu grupo de trabalhadores. E eu enxergo a pessoa com deficiência física, dentro das suas necessidades, como qualquer outro trabalhador que também tem necessidades, né? Eu não tenho nenhuma deficiência física, mas eu também tenho necessidades dentro do meu ambiente de trabalho, né? Tem dias que estou chateada por algum problema. Teve uma frase também que a Romilda falou que eu sempre uso, mas eu nunca tinha pensado do ponto de vista dela, que ela falou assim: eu não posso guardar a minha deficiência dentro do meu bolso e ir para o meu trabalho, ela vai me acompanhar. E eu sempre falo assim: eu não posso guardar a Tati que eu sou filha, tia, prima, etc., com as dificuldades que eu tenho aqui na minha vida pessoal, eu não guardo dentro do bolso e vou lá para o meu serviço e visto, né, a profissional que eu sou. Eu sou a mesma pessoa aqui na minha casa, lá, claro que tem os padrões, mas eu acho que o deficiente, ele também é assim, ele tem alguma limitação, como o Deusdete falou, né, eu não posso correr, mas eu vou chegar no meu tempo. Então, quem dera os setores de pessoas, os empresários, tivessem essa consciência maior, né, esse respeito maior com a pessoa humana, e entendesse de repente falar assim: vamos então fazer a reunião em 15 minutos para o Deusdete poder chegar a tempo, um exemplo, né? E assim tantas outras situações do dia a dia que a gente pode, né, pensar. A Isabela deu esse exemplo da surda, né, que estava muito nervosa, exaltada, e a empregadora ali achou mais fácil, então, demitir no retorno das férias,
do que, de repente, investir em alguém que faça um curso de Libras para poder lidar com essa pessoa, ou alguma outra forma de se comunicar, né? Essa pessoa tem uma limitação como um outro colaborador dela, que pode ter alguma limitação, algum outro problema. Então, ao meu ver, é tudo muito problematizado demais, né? As pessoas, de repente, enxergam como se fosse muito mais difícil. Como a Isabel também falou, que o cego chegou no setor dela e todo mundo ficou desesperado. Meu Deus, o que a gente vai fazer com esse cego aqui? Né? E quando eles pararam para ouvir o que ele tinha a dizer, que às vezes é só isso, às vezes a gente só precisa ouvir a posição daquela pessoa, deixa ela dizer o que seria bom para ela. E quando eles, né, tiveram essa oportunidade de então ouvi-lo, eles viram que foi mais fácil. Então, às vezes, a gente, me coloco também nessa posição, a gente se coloca num lugar assim de, nossa, é muito difícil, o que é que eu vou fazer? Não tem solução, vai ser melhor, então, não ter essa pessoa no meu quadro ali de empregados, do que simplesmente ouvir a outra pessoa, dar espaço também para ela se colocar, antes de ser um deficiente, se colocar como um ser humano, né? Mas para isso a gente precisa de mais sensibilidade, tanto das pessoas que estão lá no setor de recursos humanos, de gestão de pessoas, e ter também o apoio do empresariado, né? Dos donos de empresas, e não só de empresas grandes, multinacionais, que muitas vezes têm estímulos financeiros do governo para investir nisso, mas também de pequenas empresas, né? Da empresa do bairro, do nosso bairro, que tenha essa conscientização. Então é isso, de verdade, achei muito enriquecedor tudo que a gente falou aqui nessa tarde. Obrigada. Obrigado pela participação. Obrigada, Tati. Romilda, para a gente já começar aí fechando, responde ao comentário da Mariane, que está estudando psicologia, e não se tocou nesse assunto lá. E só para botar uma pílula aí, na psicologia, no caso, o psicólogo com deficiência tem 2 pontos. Tanto o psicólogo com deficiência, como a pessoa com deficiência ser atendida por um psicólogo. Tá? Porque, pelo que ela me disse, não foi tratado nenhuma dessas pontas. Na sala dela, não sei se a Mariane pode me corrigir, parece que não tem nenhum psicólogo com deficiência. E parece que não estão preparando eles para atender pessoas com deficiência. Não, o que eu entendi que a Mariane colocou é que ela está terminando, nenhum dos 2 pontos, né, Mariane? Que ela está terminando um curso de psicologia, e um curso de psicologia, gente, 4 anos. Bom, na minha época era 5 anos. Eu digo na minha época faz 25 anos, né? 5 anos de formação, e você não falar de um aspecto tão necessário quanto esse, né? Quanto um tema da diversidade, quanto o tema da deficiência. Eu não acredito, Mariane, assim, eu sinto muito, né? De verdade, e aí eu acho que a formação já começa por aí, veja, quando eu falo da questão da educação, né? A educação, quando eu falo da formação, eu falo disso também. Eu não estou te falando que você está mal formada, Mariane, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas eu digo como que a nossa formação, ela é falha, né? O professor não é preparado para lidar com o aluno com uma deficiência, o profissional médico não é preparado para ver a pessoa com deficiência, ele vê apenas o órgão, né? Que tá, um ortopedista só vê a perna, só vê a coluna, mas ele não vê a pessoa. O advogado, né, que tem que trabalhar com leis, de repente não tem nada sobre a questão. Então, veja, a formação dos nossos profissionais, elas são deficitárias já no seu início, né? Como é que a gente vai ter lá, então, lá na base da educação, pessoas que têm... Então, é nisso que eu falo, da preocupação. A minha preocupação sempre é fazer com que a educação nesse país tenha, né, realmente um papel importante, porque senão a gente não muda a cultura, não muda o paradigma, né? Eu só posso mudar alguma coisa se eu tiver essa conscientização, essa formação.
João, só para complementar esse tema, eu fui professora numa faculdade aqui em Brasília, no curso de psicologia. E eu sou pedagoga. Então, eu fui dessa disciplina, porque a disciplina era psicologia para pessoas com necessidades especiais. Já comecei pedindo que mudasse o nome da disciplina para pessoas com deficiência. Até aí, tudo bem. No final, terminou o semestre, fui super bem avaliada e tal, mas eu acabei saindo de lá porque essa disciplina foi diluída no curso. Entende? Então, não existe mais o foco na psicologia para pessoas com deficiência. A minha sobrinha está se formando em psicologia aqui em Brasília, aí eu posso até falar o nome da faculdade, no CEUB, e ela falou, tia, eu praticamente não vi isso, eu não vi. Eu falei, minha filha, se você for atender em clínica, chegou uma pessoa com deficiência, eu vou ter que me formar nisso, eu vou ter que fazer alguma formação nisso à parte, entende? Quer dizer, fica capenga, desculpa o termo, mas é capenga mesmo o negócio, né? Com deficiência está o sistema educacional, que não atende uma prioridade. Mariane, uma sugestão para você, não sei em que ponto você está no seu curso, mas que tal você fazer o seu TCC, no caso, sobre este assunto? Notei aí, Mariane, que todas essas palestras que nós fizemos, elas estão no YouTube, na minha página. Então, essa daqui, amanhã de manhã ou à noite, eu vou colocar lá. Também. Então, você vai ouvir várias palestras, quem sabe você não tem aí um cunhado para isso. Eu acho que vai ser muito show você abordar esse assunto. Vai ser uma novidade. Gente, mais alguém? Nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a Romilda. Foi uma tarde enriquecedora. Muito, muito, muito obrigado, Romilda. Você é sempre simpática. E sua palestra envolveu a todo mundo. Foi uma das palestras mais envolventes. Tá, Imagina, Bela? eu que agradeço. Eu que agradeço e me coloco à disposição, né? Se alguém depois quiser alguma informação, quiser discutir alguma coisa, material, eu estou meio longe agora em relação ao tema pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas eu tenho ainda muitas coisas, o tema me interessa, educação e trabalho é a minha paixão, né? Então, não adianta. Obrigado, Romilda. Obrigado, Deusdede, pela sua sabedoria compartilhar conosco. Obrigado, Mariane, pela sua participação. Nós estamos aqui a cada 15 dias, tá? A cada 15 sábados, nós estamos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo link, às 15 horas. Então, estão todos convidados. Isabel Gomes, obrigado pela participação, parabéns pela irmã que você tem. Cidinha, obrigado pela parceria de tantos anos. Beatriz Alegre, seja bem-vinda. Eni Abreu, a minha fotógrafa cega de Maringá, tá? Que tem lá, está coordenando um grupo, então chama a gente de novo, deixa a vacina chegar, a gente volta. 2021 começou ótimo. Isso, Ana Cláudia, obrigado pela sua participação. Jocely também, muito obrigado. Isabela Gugel, minha parceira. O seu mundo Eu que agradeço. seja de águas. Eu que agradeço, gente. Eu peço desculpa, porque a fome bateu e o povo toda hora me perguntando se não vem, se não vem. E eu estou aqui com eles com áudio, ouvindo vocês todos, viu? Não, tudo bem, obrigado. Pessoal, gente, melhor do que isso, somente o silêncio. E melhor que o silêncio, somente o João. Você puxa saco, não vale. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Bom churrasco aí. Obrigada, João. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Deusdede. Tchau, até daqui 15 dias.
Até daqui a 15 dias. Um abraço.